Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 8 do livro de Jeremias, os pecados e os julgamentos de Judá. Abra aí a sua Bíblia no livro de Jeremias, para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. O livro de Jeremias tem 52 capítulos. Estamos em nossa quinta parte de nossa divisão proposta de 18 delas. Nós estamos vendo o templo na quinta parte. Estamos vendo agora, Jeremias rejeitou a suposição geral de que o templo protegeria Jerusalém da destruição. Eles imaginavam que o templo era uma espécie de amuleto contra o mal. Mas o amuleto contra o mal não estava no templo. Estava também no comportamento, que não tinha nada a ver com o Senhor. E para melhorar nossa compreensão, dividimos essa série de discursos de Jeremias em 3 sessões. O Templo de Salomão, vamos concluir agora, os pecados e julgamentos de Judá e a idolatria ou o Senhor. O Templo de Salomão e Siló. Como já dissemos, estamos vendo agora ainda o principal discurso de Jeremias sobre o Templo de Salomão e Siló. Nesse discurso, Jeremias ataca a suposição falsa de que a mera presença do templo iria proteger Jerusalém dos seus inimigos. Conforme a maldição da aliança, Deuteronômio 28, 26, o fim mais terrível que podia ser dado a um corpo era que esse ficasse exposto ao relento sem lhe dar uma cova. Aqui, verso 1, parece haver um passo além dessa situação descrita, em 7:33. Ao espalhá-los ao sol, à lua e ao exército do céu, o profeta usa de uma forte ironia, pois o povo de Deus adorava esses corpos celestes, apesar de eles serem apenas coisas criadas. E quanto aos que restarem disso, esses escolheram a morte, a vida. Jeremias encerra essa sessão anunciando que seria preferível morrer a sofrer derrota e o exílio. Os julgamentos, os pecados e julgamentos de Judá, a partir do verso 4 do capítulo 8, vai até o capítulo 9, verso 26. A partir do verso 4 agora, estaremos vendo os pecados e os julgamentos de Judá. Depois de mostrar na sessão anterior que o templo não garantiria proteção contra a ira de Deus, como se fosse um amuleto, essa parte do texto trata dos pecados de Jerusalém que trariam sobre a cidade santa a decisão divina de destruição e exílio. O mesmo se daria, por exemplo, quem confia no amuleto, a Bíblia. A Bíblia é um amuleto, então põe lá contra o mal. A Bíblia não é um amuleto, é você e o seu comportamento é que vai dizer. O profeta continua a refletir sobre a cidade que abrigava o templo, como aquela que retia o engano e se recusava a voltar. A última esperança de Judá contra as forças invasoras da Babilônia era uma ilusão depositada em sua falsa confiança no templo. O povo estava tão acostumado com seus próprios caminhos que não falavam que era reto, nem se arrependiam das suas maldades e cada um seguia a sua carreira, ou seja, cada um se desviava, descrevendo a maneira impetuosa e continuar como o povo buscava maldade. No verso 7, uma expressão de admiração pelo fato de os animais e pássaros conhecerem as suas estações e os tempos, mas o povo não conhecia a ordenança do Senhor. O pior era que, apesar de não conhecerem, se achavam sábios. O termo sábio é usado aqui para designar um grupo possivelmente idêntico ao dos escribas. Os escribas são mencionados pela primeira vez como um grupo que tratava da lei de Moisés. Existe, evidentemente, um tipo verdadeiro de sabedoria, como o livro de Provérbios mostra. No entanto, a sabedoria desses escribas era vazia, uma vez que não possuíam nenhum conhecimento real da palavra do Senhor. A consequência disso seria terrível, e entre elas o fato de suas mulheres serem dadas a outros. A razão disso era o seu comportamento tranquilo e descuidado, envolvido com a avareza e a falsidade a ponto de não mais nem sentirem vergonha. Somando-se isso tudo,
A pregação deles era somente de paz, quando não havia paz. Abominações eram cometidas e ninguém se importava, ninguém repreendia, ninguém falava, ninguém expunha o pecado. Não se envergonhavam. Por isso que haveriam de cair no tempo da visitação. Seriam derrubados, diz o Senhor. A vide, verso 13, representa Judá. No entanto, a imagem também sugere uma falta de fertilidade. A fertilidade era uma das bênçãos da aliança que o povo atribuiu equivocadamente a outros deuses. Ironicamente, o que as pessoas pretendiam que se tratasse de uma reunião para garantir a segurança delas. Tornar-se-ia ajuntamento para julgamento. As águas venenosas, ou de fel, conforme algumas tradições, simbolizam uma distorção frustrante das bênçãos da aliança, do mesmo modo que o povo mostrou ser um fruto decepcionante. O povo até percebeu, verso 14, que seu fim seria iminente por causa da sua situação de pecado e resolveram, ao invés de continuar assentados, se juntarem para entrar na cidade forte, para ali perecerem. Essa situação tem seu paralelo com a outra situação de Jerusalém, quando esta estava cercada por Senaqueribe com seu exército numeroso, a fim da cidade, e o fim da cidade ali parecia inevitável. Os habitantes dela, desesperados e certos da morte, no dia seguinte exclamaram: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Isaías 22, 13, 1 Coríntios 15, 32. Eles esperavam pela paz, mas ela não chegou. Esperavam pela cura, e em seu lugar apenas o terror. O Senhor estava irado com eles, e lhes enviaria serpentes basilísticos. Verso 17. Contra os quais não haveria encantamentos. Pode-se estender ou entender essa declaração de modo literal como um tipo de praga, ou de algum modo figurativo como referência aos inimigos. No verso 18 e 19, Jeremias lamentou ao pensar no que aconteceria a Jerusalém e aos seus habitantes. Oh, se eu pudesse consolar-me! Uma frase difícil de ser interpretada. Provavelmente sim, seria: sinto-me esmagado pela tristeza. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Esse clamor dos exilados faz lembrar a expectativa de que a mera presença do templo protegeria os habitantes de Jerusalém. O templo era a habitação terrena do Senhor, o rei de Israel. Os opositores de Jeremias ficaram estarrecidos com a derrota de Jerusalém, pois ela indicaria que o rei divino havia abandonado o seu templo e não mais estava ali. Verso 1 do capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, dos seus príncipes, dos sacerdotes, dos profetas, dos habitantes de Jerusalém. E o verso de número 22, o último do capítulo 8, diz: porventura não há bálsamo em Gileade, ou não se acha lá médico? Porque, pois não se realizou a cura do filho do meu povo? Deus os questiona da razão das suas provocações com imagens esculpidas e com vaidades estranhas. A conclusão óbvia do verso 20 é de que não estariam salvos. O fato é que passou a cega, acabou o verão e eles não foram salvos. Jeremias então participaria do sofrimento deles e andaria de luto e espantado com tudo. Gileade era conhecida pelos seus produtos medicinais e aqui eles perguntavam do bálsamo, da cura, do médico que trata das feridas. O anseio por um médico é uma súplica pela cura que só Deus pode prover. Ele viria no tempo certo. Que médicos são esses que não curam a ferida da filha do povo de Deus? Seriam médicos falsos e bálsamos e remédios de engano? Capítulo 8, verso 11. Amanhã estaremos aqui com Jeremias 9. Você quer se gloriar? Então você vai se gloriar no Senhor. Amanhã, no capítulo 9, veremos isso. Inscreva-se no nosso canal, curte aí, conheça nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde a parte escrita da narrativa se encontra lá.
Conheça a nossa loja virtual e os nossos produtos na www.osemeadores.com.br. Às 8h30, todos os dias, programa Momento Missionário. Palavra de Vida, às 15 horas, nós temos o Momento Missionário Palavra de Vida, às 15 horas, com Johnny Ramos, aos sábados. E durante a semana, às 8h30, Momento Missionário. Fique conosco, escute nossas programações, curta aí nossos vídeos, divulgue a palavra do Senhor. Agora somos uma igreja, Igreja Os Semeadores. A todos um bom dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, em nome de Jesus. Amém.